Olá pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Pastor Evani Vieira aqui. Quem é o Espírito Santo? E os 9 dons do Espírito Santo? A blasfêmia contra o Espírito Santo? Por que entristecemos o Espírito Santo? Hoje eu vou responder 5 perguntas sobre o Espírito Santo. Está no ar o programa Dica Rápida. Vamos lá, as perguntas que as pessoas mais me fazem nas redes sociais sobre o Espírito Santo, nós vamos responder hoje. A primeira pergunta, quem é o Espírito Santo? Bem, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, né? Deus é 3 em 1, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo é essa terceira pessoa. Enquanto Deus está sentado no trono dele e Jesus está sentado à sua direita, o Espírito Santo está dentro de nós. Vamos ver um texto bíblico. 1 João 5,7. Pois 3 são os que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Bem, tá bem claro aqui a Trindade. Tem gente que fala que Trindade é bobeira, que não existe. Como não existe? Está bem claro aqui no texto bíblico que Deus é 3 em 1. Então o Espírito Santo, a importância dele dentro de nós é muito grande. Então nós vamos falar um pouco sobre ele nas outras 4 perguntas. Segunda pergunta, podemos fazer oração ao Espírito Santo? Bem, se ele é Deus, com certeza nós podemos fazer oração a ele. A gente não pode fazer oração a anjos, né? Ficar, ô anjo, me dá isso, ô anjo, me ajuda. Não pode. É angelolatria isso aí é adoração a anjos. Não pode fazer oração a espíritos malignos e oração a homens. Aí não pode. A santos, não pode. Mas ao Espírito Santo, você pode fazer essa oração normalmente. Vamos ver também outro versículo. 1 Coríntios 2,11. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Tá vendo? Só o Espírito de Deus sabe as coisas de Deus. Então você tem que conversar com ele para ele poder revelar a você os segredos do Pai. Então pode fazer oração a ele, dizer bom dia Espírito Santo, boa noite Espírito Santo, me ajuda Espírito de Deus, me dá palavra, me revela os teus mistérios. Pode fazer oração normalmente. Terceira pergunta, o que é o batismo com o Espírito Santo? Esse é um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, porque tem muita gente falando besteira, então confunde a cabeça do povo. Então batismo com o Espírito Santo é quando a pessoa recebe uma carga de poder de Deus e recebe a capacidade de falar em outras línguas. Pode ser línguas estrangeiras? Pode até ser, como aconteceu no livro de Atos. Mas normalmente a pessoa recebe línguas espirituais e junto ela recebe um poder para pregar o evangelho e ganhar almas para o Senhor Jesus. Então o revestimento de poder que a gente recebe. Vamos ver em Atos capítulo 1, versículo 5. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então aqui, o que Deus fala? Que eles foram batizados com água, mas depois iam ser batizados com o Espírito Santo, ou seja, receber uma carga de poder para poder pregar, orar, receber os dons de Deus. Então quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, como é que ela sabe que ela é batizada com o Espírito Santo? Quando ela fala em línguas, outras línguas. E a partir daí virão outros dons lá na frente se a pessoa continuar buscando a Deus. E essa capacidade de falar em línguas estranhas faz com que a gente fale diretamente com Deus, faça a oração perfeita. Porque ali, quando você está falando em línguas estranhas, não é você que está falando, é o Espírito que está te dando as palavras. Então o Espírito Santo já faz a oração perfeita a Deus. Olha em Romanos 8, 26. Da mesma maneira, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Está vendo que Paulo diz aos romanos que a gente não sabe orar da forma certa, mas o Espírito Santo nos ajuda com gemidos inexprimíveis. Esses gemidos são as línguas estranhas também. Ele nos ajuda a fazer a oração correta. Quarta pergunta, o que é o fruto do Espírito Santo? Bem, o fruto do Espírito Santo, relatado em Gálatas, é o caráter de Deus em nós. Vamos ver o texto? Gálatas 5, versículos 22 e 23. O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Essas são as características de alguém que está cheio do Espírito Santo. Se ele não tiver essas características, ele não está cheio do Espírito Santo. Não estou dizendo que ele não tenha o Espírito Santo, porque todo mundo que entrega a vida a Jesus de verdade já recebe o Espírito Santo. Mas ele não é cheio do Espírito Santo, porque para ser cheio do Espírito Santo tem que ter caráter, tem que ter qualidade,
tem que ser uma pessoa com esses frutos todos que a gente relatou aqui. Muitos me perguntam, o que significa andar no Espírito, pastor? Andar no Espírito é fazer a vontade de Deus. Uma pessoa que rouba, uma pessoa que trai, uma pessoa que mente, não está andando no Espírito. Uma pessoa que passa a perna nos outros, fala palavrão, anda nos vícios, não está no Espírito. Quem está no Espírito tem um comportamento adequado, o mesmo comportamento que Jesus tinha. No primeiro livro de João diz, aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Então, se você anda como Cristo andou, obviamente que você está andando no Espírito. Quinta e última pergunta, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Esse também é um dos assuntos mais temidos, que trazem mais medo a muitos no Evangelho. O que é blasfemar? É falar mal, xingar. E blasfemar contra o Espírito Santo é xingar o Espírito Santo de demônio. Dizer ao Espírito Santo, você é um demônio. Isso aí é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Se você só pensa em xingar Deus, ou seja, se foi tentado a xingar pelo diabo e você não xingou, você não blasfemou. Você apenas foi tentado a xingar. É diferente uma coisa da outra. Vamos ver o texto? Em Mateus 12, 24 e 31. Os fariseus, porém, ouvindo isso, diziam, este não expulsa os demônios, senão pelo poder de Beelzebu, príncipe dos demônios. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Está vendo? Está bem claro o texto que os fariseus falavam que Jesus estava expulsando demônios, não pelo Espírito Santo, e sim pelo próprio demônio, o poder do Beelzebu. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, quando você xinga o Espírito Santo, você está perdido, porque não tem perdão de jeito nenhum. Muitas pessoas estão me procurando aqui nas redes sociais, dizendo, pastor, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Se você tivesse blasfemado contra o Espírito Santo, você não estaria me procurando, só se fosse para me xingar. Quem blasfema contra o Espírito Santo perde o Espírito Santo, não tem mais ânimo nas coisas de Deus, não procura arrependimento nem nada. Então fica tranquilo, você não blasfemou coisa nenhuma, você apenas pecou, peça perdão. Então quando você vir alguém sendo usado pelo Espírito de Deus, não julgue, tá? Feche a boca, fique tranquilo, porque você pode cometer esse pecado. Eu vou deixar mais vídeos sobre o Espírito Santo aqui na tela no final, você vai clicando e vai assistindo, tá? Nós temos também cursos sobre o Espírito Santo que pode te ajudar bastante. Eu quero fazer uma oração pela sua vida para você ficar cheio do Espírito Santo. Vamos orar com o pastor Ivani Vieira? Depois você pode colocar o seu pedido aqui abaixo, tá? Seu pedido de oração, o que você quer, e nós vamos estar orando por você depois. Meu Deus querido, abençoa, Senhor, os teus filhos que estão assistindo, Senhor, este vídeo. Entra com providência. Eles já entregaram a vida a Jesus. Se não entregaram, estão entregando agora. Estão falando, Senhor Jesus, Tu és o meu único Senhor e Salvador da minha vida. Desça o Espírito Santo sobre eles agora, Pai. E quem já tem o Espírito Santo, que seja cheio da presença de Deus, que tenha o caráter do Cristo, meu Deus, que nunca blasfeme, mas que fique lotado, que sejam batizados com o Espírito Santo hoje. Batiza cada um com o teu Espírito, enche eles dos teus dons, do dom de língua estranha, para pregar o Evangelho, Senhor meu Deus, receber os dons de profecia, discernimento de Espírito, dom de interpretação de línguas, que o Senhor venha derramar sobre eles e venha encher a vida deles de paz, de alegria, de felicidade e abençoar a família de todo mundo. Eu repreendo também todo o mal que possa haver na vida dos teus filhos agora, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tome posse da sua vitória, tá bom? Se esse vídeo sobre os mistérios do Espírito Santo te ajudou, você, por favor, se inscreva em nosso canal. Se você não se inscreveu ainda, você se inscreva e ative o sininho das notificações e clique em todas. Aí você vai saber, né, quando eu lançar vídeo novo, tá? E deixa o seu like e compartilhe o nosso vídeo de hoje, tá bom? Deus abençoe, até a próxima, se Deus quiser.